Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula, esta referente à inferência estatística. Vamos então iniciar o estudo dos testes de hipóteses paramétricos, tá bom? E tudo o que tiver relacionado com eles. Bom, para isso eu vou-vos ensinar a selecionar os testes de hipóteses. Esta videoaula é teórica, por favor não percam a videoaula de resoluções de exercícios referentes a esta mesma videoaula. Bom, então, dentro dos testes de hipóteses, nós já sabemos que estamos a trabalhar com os paramétricos, portanto, temos aqui testes de hipóteses paramétricos, só que vamos agora ver o tipo de testes de hipóteses que temos, com base em que parâmetros. Então vamos ver. Nós podemos testar. Deixem-me cá colocar isto melhor. Imaginem que é o objetivo testar o parâmetro média. Bom, se quisermos testar o parâmetro média, o que vai acontecer é o seguinte. Todos estes testes de hipóteses vão admitir uma população normal, tá bom? Portanto, eu até vou aqui colocar com população normal. Bom, e então agora vejam. Testando a hipótese média, eu tenho que ter em consideração o seguinte. Conheço ou não conheço o outro parâmetro igualmente importante, a variância. Então vamos ver. Para testar a média, conheço a variância. Bom, é que se conhece a variância, independentemente do n, para qualquer dimensão da amostra, para qualquer n, a minha estatística de teste será... E agora vejam a fórmula. Média amostral menos μ0 sobre... Lembrem-se que eu estou a fazer apenas com base no erro de primeira espécie. E, portanto, é sempre sobre a hipótese H0 que eu vou trabalhar. Estatística de teste é a média a tirar o μ0, porque eu estou a testar a hipótese H0, sobre o desvio padrão a dividir pela raiz do n. E isto a seguir, sob a hipótese H0, uma distribuição normal de média 0 e desvio padrão, ou variância, 1. A verdade é que eu considero aqui qualquer n, porque quando n é inferior a 30, inferior ou igual a 30, o que eu verifico é que segue completamente uma distribuição normal. Mas quando o n é superior a 30, segue aproximadamente. Nós muitas vezes usamos o sinal de seguir distribuição com uma bolinha em cima, isto significa que segue aproximadamente. Mas segue. Portanto, eu não vou tomar aqui esta diferenciação e vou apenas dizer, independentemente da dimensão da amostra, se eu conheço a variância e estou a testar a média, tudo populacionais, então a minha estatística de teste é esta. Está certo? Muito importante. Muito importante porquê? Porque independentemente do teste de hipóteses que eu agora tiver a trabalhar, e eu vou ter que fazer o exemplo para cada um deles, não é? O que eu vou verificar é o seguinte. Eu vou ter, se tiver um teste de hipóteses que até seja bilateral, eu vou ter de calcular o z de alfa sobre 2 e o z de 1 menos alfa sobre 2. Tão simples quanto isto. A partir daqui, a resolução, irão ver na resolução de exercícios, mas também na videoaula que podem consultar sobre a adaptação às tabelas das distribuições, onde eu faço muitos cálculos destes, e vocês com certeza chegam a esta altura e já sabem determinar estes valores, que nunca é determinar, é indicá-los, porque vocês vão à tabela procurá-los, ou então no máximo a uma calculadora ou até ao computador, tá bom? Não vos é exigido saberem a função de distribuição. Não é? Isso nunca na vida. Seria muito complicado. Bom, mas porquê é que eu estou aqui a usar o Z? Porque a estatística de teste segue uma distribuição normal. Portanto, é o Z. Ok? Então imaginem que era um teste unilateral direito. Bom, então aqui eu já iria usar o Z
de 1 menos alfa. Porque o que está à esquerda é tudo menos o alfa, que é o que está à direita, em termos de probabilidades. Então, e se eu estivesse a usar o teste unilateral esquerdo? Bom, então aqui já era Z de alfa. Certo? Como só há uma região, usam o alfa todo. Quando é bilateral, têm que dividir o alfa em 2 para repartir pelas duas regiões. Só isto. A partir daqui, reparem que os passos de resolução mantêm-se. Tá bom? Faça a videoaula que nós já aplicámos e, de qualquer das formas, temos aqui, estamos a testar o μ, conhecemos o sigma quadrado. Portanto, com base nisto, nós até já sabíamos que era o primeiro passo era delimitar as hipóteses. Até agora posso terminar assim. Primeiro passo, delimitar as hipóteses. Eu teria H0 μ igual a μ0 contra H1, que seria μ. Bom, faço ao μ0 na mesma, mas agora a questão é esta. Aqui eu não sei se iria usar o diferente, o menor ou o maior, dependendo do tipo de teste. Tá bom? Eu aqui não vou colocar, mas já sabem, ou era diferente, ou era maior, ou era menor. Ou diferente, e então teríamos este caso, ou maior, e teríamos este, ou menor. E teríamos aquele, que é o que eu colocaria aqui nesta bolinha. E depois identificaria o teste consoante o sinal que aqui estivesse. Sem qualquer dúvida. Iria indicar a estatística de teste, e vejam, o meu segundo passo seria este. E ora, como estava perante o caso que aqui estou a explicar, a minha estatística de teste era esta. Estava indicada. O terceiro passo era calculá-la. E depois, ou iria pela região de rejeição, iria interpretar, ou iria calcular o valor prova para interpretar também. Está certo? Apenas falta aqui é uma coisa. E se eu estiver especificamente a trabalhar com o teste bilateral? Como é que eu deduzia o intervalo de confiança? Pois é. Muito importante. Vamos ver se nos entendemos, para já. Estão a perceber? O meu objetivo neste teste de hipótese paramétrica é testar a média conhecendo a variância. Independentemente da dimensão da amostra, eu sei que a minha estatística de teste é esta. Para qualquer um dos testes, quer seja bilateral, quer seja unilateral direito ou quer seja unilateral esquerdo, eu vou evidenciar as hipóteses, indicar a estatística de teste, calcular a estatística de teste e agora retirar conclusões através da região crítica. E eu vou recordar que a região crítica é esta ou são estas. Ou, e agora, ou um quarto passo, que eu vou por quarto passo linha, que seria calcular o valor prova, já vimos na videoaula passada alfa P, e então isso careceria de um quinto passo, que seria retirar conclusões. Com o valor prova. E também já vimos na videoaula passada como é que isso funcionaria. Tá bom? Apenas isto. Mas isto se eu tivesse qualquer um dos testes. Tá bom? Teste unilateral esquerdo, teste unilateral direito ou teste bilateral. Então e se eu só tivesse o teste bilateral? Lembram-se que ainda havia outra técnica de o resolver. A partir do segundo passo, que era indicar a estatística de teste, o meu novo terceiro passo seria deduzir o intervalo de confiança. Então vamos lá. Nova página. Fixem bem a estatística de teste, aqui. Porque agora e fixem bem este desenho. Porque agora o que eu vou dizer é a minha estatística de teste está ou não está compreendida entre estes dois valores. Que são Z's. De alfa sobre 2 e de 1 menos alfa sobre 2. Então, fixaram, não foi? Então vejam. Eu concluo que 1 menos alfa, que é a minha zona de confiança, na sua particularidade, será a probabilidade do meu limite à esquerda, z de alfa sobre 2, menor ou igual que a estatística de teste, menor ou igual que o meu valor à direita, z de 1 menos alfa sobre 2. A partir daqui é fazer a dedução. Bom, há aqui uma nota. A distribuição normal, representada por Z, é uma distribuição simétrica. Portanto, é de todo importante considerar o Z de alfa sobre 2 exatamente menos Z
de 1 menos alfa sobre 2. É assim que se faz a qualquer distribuição simétrica, tá bom? Consultem a videoaula onde eu vos tento ambientar às distribuições, tanto quando faço a resolução de exercícios, mas também quando vos adapto às tabelas, porque eu acho essa videoaula muito importante mesmo, e vejam que aí vão perceber completamente o que aqui está escrito. Ora, menor ou igual que a estatística de teste, recordam-se qual era? X barra menos μ sobre sigma a dividir pela raiz de n. E isto menor ou igual que o z de 1 menos alfa sobre 2. Tá bom? A partir daqui, eu retirarei a seguinte conclusão. Eu vou ter a probabilidade de menos z de u menos alfa sobre 2. E agora, isto é uma espécie de dupla inequação. Este sigma sobre raiz de n a dividir passa a multiplicar. Mas neste membro e no outro, portanto, resta-me x barra menos μ menor ou igual que z de 1 menos alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n. E a partir daqui eu vou passar o x barra para outro membro. E então eu vou ter a probabilidade de menos x barra menos z de 1 menos alfa sobre 2 vezes o sigma sobre a raiz de n menor ou igual que menos μ menor ou igual que menos x barra mais z de 1 menos alfa sobre 2 vezes o sigma sobre a raiz de n. A partir daqui, vou multiplicar toda a inequação, toda esta dupla inequação por menos 1, para ter este intervalo de confiança em ordem ao meu parâmetro a testar, à média. Então reparem que há aqui uma coisa interessante. Isto vai ficar x barra mais z de 1 menos alfa sobre 2, não afeta o argumento, vezes sigma sobre raiz de n, maior ou igual, sempre que multiplico uma inequação por menos 1, os sinais da inequação trocam. Por favor, consultem as videoaulas onde se aprendem a resolver inequações, está bom? Nono ano, μ maior ou igual que x barra menos z de 1 menos alfa sobre 2 sigma sobre a raiz de n. E embora isto esteja um bocadinho ao contrário, não é? Porque normalmente é o inferior que se quer primeiro e o superior depois. Este é ou não é o limite inferior e este é ou não é o limite superior. Então, eu terei o meu intervalo de confiança para a média como sendo x barra menos o z de 1 menos alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n, ponto e vírgula, vou aqui fechar, x barra mais z de 1 menos alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz de n. Atenção, há autores que não fecham o intervalo, deixam-no aberto. É discutível e eu vou fazer como aprendi e como sempre vi fazer, que é com o intervalo fechado, mas se o virem aberto, eu próprio não tenho resposta para isso. Há quem eu considere aberto, há quem eu considere fechado. Creio que seja uma questão de autor para autor e também não é por aí. Muito raramente vocês apanharão um valor que coincide com o intervalo de confiança, tá bom? Ora, atenção que estas siglas são para aqui, são para cima, não são para baixo. Então cá está a dedução do meu intervalo de confiança e a partir daqui era substituir valores, tá bom? Convém é dizer que isto está a 1 menos alfa de confiança. Ou então, é uma confiança do menos alfa ou de 1 menos alfa, tudo vezes 100 para vir em porcentagem, por cento. Porque caso contrário, o valor é decimal. Tá bom? E aqui está feita a dedução para este meu primeiro teste de hipóteses paramétrico, querendo testar a média e conhecendo a variância. Tá bom? Então, espero que tenham entendido. Pronto, está aqui feita a dedução, vocês a partir daqui substituíam os valores e depois concluíam. Se o valor que estão a testar na hipótese H0 estiver dentro do intervalo de confiança, não rejeitam H0. Mas se o valor estiver fora, então vou ter que rejeitar, tá bom? Ora, então, vou aqui fazer o seguinte, vou aqui fechar esta página, vou voltar a ver esta, vejam. Eu estou com um teste paramétrico para testar o μ.
conhecendo o sigma quadrado. Então e se eu agora não conhecer o sigma quadrado? Agora é que são elas, não é? Então vamos agora abrir uma nova página, estudando na mesma, eu na mesma quero testar o μ, só que agora não conhecendo o sigma quadrado. Bom, e se assim é, agora já tem que haver uma distinção. Muito importante. Não conhecendo o sigma quadrado, repare que o que vai aqui acontecer é o seguinte. Se o meu n for inferior ou igual a 30, a minha estatística de teste será x barra menos μ0 sobre S a dividir pela raiz de n. E isto a seguir uma distribuição t de student de n menos 1 graus de liberdade. Já não segue uma normal, tá bom? Muita atenção. Então, o que eu faço é, se tiver um teste de hipóteses bilateral, este é o meu t n menos 1 de alfa sobre 2. E este será o meu t n menos 1 de 1 menos alfa sobre 2. Está certo? Bom, se o teste for unilateral direito, eu terei o t de n menos 1 de apenas 1 menos alfa. E se o teste for unilateral esquerdo, então eu terei um t de n menos 1 de alfa. Apenas isto. E são estes os meus valores que servirão de região, de limite fronteiriço para separar a região crítica da zona de confiança. A região crítica, aqui, como já sabem, há duas. Cá está. Certo? Então, e a partir daqui? A partir daqui é exatamente o mesmo. Lembrem-se, primeiro passo, delimitar as hipóteses para saber que tipo de teste é e identificá-lo. Segundo passo, e já sabem, quando o H1 é diferente bilateral, se é maior unilateral direito, se é menor unilateral esquerdo. Segundo passo, indicar a estatística de teste está indicada. Vamos aqui só evidenciá-la. Certo. Terceiro passo, calcular a estatística de teste. Vejam, também não gera dúvidas porque acaba por ser aplicar os valores e os valores normalmente são dados, portanto não há grande dificuldade. É só recordar que o valor da hipótese H0 é o valor que é aplicado na estatística de teste, mas na resolução de exercícios vocês perceberão melhor. A partir daí, retiram as conclusões que têm a retirar, sem qualquer dúvida. Quanto à dedução do intervalo de confiança, lá está. Tem sempre aquela problemática e eu vou sempre fazer aqui a dedução. Tá bom? Só uma nota. Eu não estou aqui a falar dos valores prova, não sei se estão bem recordados. Eu vou depois fazer uma videoaula à parte para os valores prova, para não tornar esta videoaula muito complexa. Mesmo assim já o vai ser, porque eu já estou a misturar as resoluções de testes de hipóteses pela via convencional. Estou mesmo assim a falar dos valores prova, mas como viram ainda não vos ensinei a calculá-los. E já estou também a fazer as deduções dos intervalos de confiança. Portanto, na videoaula seguinte eu irei falar-vos sobre como se calcular os valores de prova e aí tanto faz se o objetivo é testar o parâmetro média ou o parâmetro variância. Vai ter muito a ver com a estatística de teste e isso obviamente está associado a esses parâmetros, mas aqui eu quero frisar o facto da estatística de teste seguir uma determinada distribuição, pois assim o valor de prova há de ser o cálculo de uma probabilidade com base nessa distribuição. Tá bom? Bom, nesta videoaula eu quero ver se vos consigo falar dos testes de hipóteses paramétricos testando a média, para o parâmetro média. Depois, na próxima videoaula, irei-vos falar do parâmetro variância e assim sucessivamente, porque lá está, senão torna-se muito maçudo e depois também acaba por ser um bocadinho difícil para vocês reterem a matéria toda, tá? Ora, posto isto e sabendo já vocês o espaço de antemão, eu vou já partir para a dedução do intervalo de confiança. Creio que não gera dificuldade. Então recordem que o intervalo de confiança é apenas para este, para o bilateral, e então cá está, agora são os T's, não são os D's. E a estatística de teste é esta. O que muda face à outra é que em vez de sigma tenho o S, porque eu não conheço o sigma quadrado. Portanto, eu tive que arranjar a medida amostral para substituir a populacional. Pese embora eu saiba que não é o mesmo, tá bom? Então abrir uma nova página e dizer o seguinte, ok, o meu intervalo de confiança
a confiança de 1 menos alfa será a probabilidade do t n-1 de alfa sobre 2 menor ou igual que a minha estatística de teste. Eu agora já vou escrever a particular. Vejam, é x barra menos μ 0, mas eu vou considerar o μ geral, sobre S dividido pela raiz de n, menor ou igual que t de n-1 de 1 menos alfa sobre 2. Ora, pois é, tal como a normal, também a t de student é simétrica. Portanto, também este valor vai poder ser escrito como menos o contrário, o da probabilidade contrária, 1 menos alfa sobre 2. Menor ou igual que x barra menos μ sobre S a dividir por n, menor ou igual que t de n-1 de 1 menos alfa sobre 2. Bom, a partir daqui, o que vamos fazer é ter a probabilidade de menos t de n-1 de 1 menos alfa sobre 2 vezes S a dividir pela raiz de n, menor ou igual que x barra menos μ, menor ou igual que t n-1 de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n. Ora, fechei, portanto tenho que abrir aqui o parênteses. A partir daqui, vejam, a probabilidade será de menos x barra, é em tudo idêntica à anterior, não tem nada... já não tem nenhuma arte. A partir do momento em que fazem a primeira dedução, não há grande arte. Menor ou igual que menos μ, menor ou igual que menos x barra mais t de n-1 de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n e fecha o parênteses que aqui se abre. A partir daqui é só multiplicar toda esta dupla na equação por menos 1, troca os sinais, cuidado. Fica x barra mais o t de n-1 de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre raiz de n maior ou igual que μ maior ou igual que x barra menos t de n-1, estou a trocar os sinais, de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n. Ou seja, este é o meu limite superior, este é o meu limite inferior, portanto eu verifico o intervalo de confiança para a média de x barra menos t de n-1 de 1 menos alfa sobre 2 vezes S a dividir pela raiz de n, ponto e vírgula, e agora o mesmo, mas com o mais. X barra mais t de n-1 de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n. E fecha o parênteses. Isto é 1 menos alfa de confiança. Tão simples quanto isto. E vejam, está explicado, está deduzido. Está bom? Mas, e eu espero que tenham entendido isto, vou fechar esta página. E agora pedíamos para atentar só a uma coisa. Isto foi apenas verificando o n. Isto não é menos n, isto é o n. É uma espécie de tradução. Deixem-me pôr então uma seta também. Menor ou igual que 30. Então e se fosse maior que 30? Acaba aqui. Se o n for maior que 30, é exatamente o mesmo, se repararem. A questão é que a nossa estatística de teste será igual a x barra menos μ0 sobre S a dividir pela raiz de n, seguindo aproximadamente uma distribuição normal de média 0 e variância 1, ou desvio padrão. Só ponto e vírgula, tá bom? E é esta a minha estatística de teste. Então o que é que muda? Até me sinto mal de estar sempre a repetir, mas eu prefiro isso e que vocês percebam, juro. Mas foi feito logo no primeiro exemplo. Se for um teste bilateral, como agora segue uma normal, mesmo que aproximadamente, é novamente o z de alfa sobre 2. E deste lado, o z de 1 menos alfa sobre 2. Então e se for uma unilateral, uma distribuição com uma representação unilateral direita, um teste unilateral direito? Então será z de 1 menos alfa. Então e se for unilateral esquerdo? Então será z de alfa. Somente isto. E os passos todos referentes à resolução do teste de hipóteses. Não tem nada que saber. Está bom?
Então e para o intervalo de confiança explica lá. Pois, aí quer dizer, não é complicado, ainda agora fiz. Só vai mudar os Zs. E se repararem, o primeiro que eu fiz foi igual, só mudou o S para sigma. Está a tornar-se um pouco repetitivo. Mas eu faço. E atenção, não me estou a queixar. Faço com todo o gosto. Quero é que vocês tenham a ideia de que está a tornar-se repetitivo e até se calhar está na hora de vocês porem o vídeo na pausa e tentarem fazer sozinhos para ver se bate certo com o que eu fiz. Tá bom? Façam lá isso, experimentem. Eu vou fazer, eu não posso pôr muito na pausa, fechavam em 25 minutos. Ora, 1 menos alfa será igual à probabilidade do z de alfa menor ou igual... Olha, vem? Isto quando começa a conversar demais, de alfa sobre 2. Porque o intervalo de confiança é aplicado para o teste de hipóteses bilateral. E o bilateral tem alfa sobre 2 à esquerda e 1 menos alfa sobre 2 à direita. Não se esqueçam. Menor ou igual que a estatística de teste, que vejam, é o x barra menos μ sobre S a dividir pela raiz de n, menor ou igual que o z de 1 menos alfa sobre 2. Bom, como é que isto fica? Vou já abreviar. Vejam que fica menos z de 1 menos alfa sobre 2, a distribuição normal é simétrica, e vezes já o S sobre a raiz de n. Menor ou igual que o x barra menos μ, menor ou igual que a mesma coisa aqui. Portanto, z de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n. A partir daqui, multiplicamos tudo por menos 1. Não, antes disso, passamos o x barra para este lado. Portanto, menos x barra, ao trocar de membro troca-se o sinal, não se esqueçam. Menos z de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n, menor ou igual que menos μ, menor ou igual que menos x barra mais z de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n. E então, a partir daqui sim, multiplicamos toda a equação por menos 1. Não é que atrás não desse também para fazer isso e depois trocavam o x barra, mas é só para manter a resolução semelhante ao que tenho vindo a fazer até aqui. Então fica x barra mais z de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n, maior ou igual, troca o sinal, μ maior ou igual, x barra menos z de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n. E então chego à conclusão que este é o meu limite superior, este é o meu limite inferior, e a partir daqui o meu intervalo de confiança para a média será o limite inferior primeiro, x barra menos z de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n, ponto e vírgula, x barra mais z de 1 menos alfa sobre 2 vezes S sobre a raiz de n. E isto a 1 menos alfa de confiança. Ou 1 menos alfa vezes 100% de confiança, tá bom? Muito importante. Mas de pouco me importa a confiança se eu já sei o erro. Lembrem-se. Confiança mais erro dá 1. Isto em decimal. Está certo? Portanto, se eu sei um, também sei o outro. Não é nada por aí além. Erro, sendo esse o erro de primeira espécie, tá bom? Pronto. Vou então fechar esta página. Ficou deduzido aqui um novo intervalo de confiança, novamente para testar o parâmetro média populacional. E se repararem, os testes de hipóteses paramétricos, onde o objetivo é testar o parâmetro μ, estão explicados. Comecei conhecendo o sigma quadrado, e aí é indiferente se o n é menor ou igual que 30 ou maior, a fórmula é a mesma, ou então não conhecendo o sigma quadrado, que assumimos duas fórmulas, quando o n é menor ou igual que 30 ou quando o n é maior que 30. A partir daqui, os passos são estes, não tem nada que saber. Tá bom? Espero ter sido esclarecedor, não percam a próxima videoaula. Falta-vos explicar os testes de hipóteses paramétricos agora para o parâmetro variância e depois avançar para os testes não paramétricos. Antes disso, claro está, a falar-vos dos valores prova, mas isso falar-vos já numa videoaula específica onde irei abordar para cada um dos casos. Tá bom? Está certo? Espero ter sido esclarecedor. Espero que não hajam dúvidas. Se houverem, já sabem, entrem em contato comigo, por favor. Tá bom? Por mim é tudo. Espero ter ajudado. Um forte abraço estatístico a todos, ok? Adeus!